Como prometido, hoje eu vim aqui falar de uma terapia que eu fiz há uns 2 anos e meio atrás, e eu prometi no último vídeo que eu ia falar sobre ela. Então, se você quer saber mais dessa terapia, vem comigo. Que terapia é essa? Hoje eu vou falar um pouco da minha experiência, não vou me aprofundar muito, porque isso cabe a cada um, né? Se tiver interesse em saber mais sobre essa sagrada medicina, que se aprofunde, que estude, que procure conhecimento. Hoje eu vou falar então da minha experiência com a medicina ayahuasca, a sagrada medicina ayahuasca. A ayahuasca foi uma mudança, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. Por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês. Eu estou há muito tempo querendo fazer esse vídeo e eu aproveitei, já que eu falei, né, no outro vídeo que eu falaria sobre a minha experiência com essa terapia maravilhosa, eu vim aqui hoje então falar de coração como foi a minha experiência. Como eu disse, eu não vou falar sobre o que é, né? A única coisa que eu vou deixar claro é que não é a sagrada medicina ayahuasca, não é um alucinógeno. Não é um alucinógeno. Ela é um enteógeno. Ela é uma planta, um chá que expande tua consciência. Ela te leva lá dentro do teu eu mais profundo e ela te esclarece muitas coisas. Então é isso que eu tenho para falar. Muitas pessoas têm um preconceito porque ouviram falar na notícia tal, né, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Estudem, procurem conhecimento. Todo preconceito, todo julgamento, toda crítica, ela não tem um fundamento sólido. É aquilo, ouve daqui, ouve dali. Nada contra quem não gosta, enfim, né? Não me diz respeito o que os outros pensam. Mas estude, procure conhecimento, pesquise. Hoje em dia a gente tem muita informação. Então, não vá atrás do que vocês ouvem, não vá atrás da experiência do outro. Enfim, pesquisem, vão atrás. Eu vou aqui colocar a minha experiência, mas daqui a pouco outra pessoa pode colocar uma experiência totalmente diferente da minha. Enfim, cada ser humano é único, como eu gosto de dizer, todos nós somos um pequeno universo, cada um com a sua expectativa, cada um com a sua visão, cada um com a sua experiência. Então, vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar da Sagrada Medicina foi em 2016, quando eu estava navegando na rede social e eu vi ali um patrocinado sobre as medicinas da floresta. E eu entrei naquele patrocínio, fui olhar os comentários, tinha muitos comentários e os comentários falavam muito bem. Diziam que era uma medicina da floresta, utilizada pelos indígenas, que curou, né, tirou das drogas, que fez uma mudança enorme na sua vida, muita coisa boa. Outros, né, falaram das limpezas que tiveram durante a consagração. Fiquei assim pensando, nossa, que legal, um dia eu quero utilizar essa medicina. Será que um dia eu vou poder utilizar essa medicina? Mas aonde? Quando? Enfim, o tempo passou, né? Isso aí foi em 2016 e em 2020 a gente resolveu se mudar de estado. Então não foi só uma mudança física, foi uma mudança, como eu já falei em outros vídeos, foi uma mudança além de física, foi mental, espiritual, emocional, foi uma mudança enorme na nossa vida que teve um impacto muito grande na vida e dentro de cada um de nós. Então, em 2020, a gente já tinha se
parente, e esse parente, depois do almoço, lá no momento da conversa, comentou que teve experiência com a Sagrada Medicina Ayahuasca. Ele contou muito emocionado, né, algumas partes da experiência dele. A gente ficou surpreso, assim, sentiu aquela emoção, e o meu esposo pensou: é isso que eu quero para mim. Eu sempre fui muito apegada a essas coisas espirituais, sempre gostei muito, mas eu fiquei resistente, fiquei pensando, como era algo de tomar, eu fiquei um pouco resistente. Depois que a gente se torna mãe, a gente também tudo a gente quer pensar, quer avaliar, quer ter o maior cuidado possível pra gente, pensando nos filhos. Passou o tempo, meu esposo fez amizade com um rapaz que trabalhava num determinado local e tinha uma pessoa ali que o meu esposo conversou, fez amizade, e essa pessoa comentou. E no relato dele, ele teve a mesma emoção que o meu parente. Enfim, meu esposo mais uma vez confirmou: é isso que eu quero para mim. Ele estava pensando até em ir em São Paulo, em outro estado, para poder consagrar. Só que essa pessoa, a segunda pessoa que relatou a sua própria experiência, disse que tinha uma cidade próxima da nossa casa. E o meu esposo pegou o endereço e resolveu ir conhecer e consagrar a Sagrada Medicina. Foi, gostou, se sentiu maravilhosamente bem, se emocionou muito me contando. Só que é aquilo, foi ele que vivenciou, né? Eu fiquei pensando e eu precisando muito mesmo. Eu estava afundando, meu barquinho estava no meio de uma tempestade. Eu estava entrando numa depressão, eu estava perdida em mim. E ele foi 3 vezes. Aí na terceira vez que ele foi, um dia eu decidi pesquisar. Eu digo, não, vou fazer meus estudos, né? Tudo bem, já me contou a experiência dele, o meu parente contou a experiência dele, o outro rapaz contou a experiência dele. Eu disse, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Eu sou muito de pesquisar, de ir atrás. E eu fui. Então, a consagração seria no sábado, eu comecei no final de semana meus estudos, e na segunda, como tem que ter um cuidado com a alimentação, tem que ter toda uma conexão, assim, na minha opinião, tá? Uma conexão espiritual, uma conexão com Deus, com a espiritualidade, tem todo um preparo na alimentação também, e eu quis fazer o máximo certinho, que na minha opinião, é o correto. Vai ser uma experiência bem mais equilibrada, bem mais tranquila, porque a gente tem que estar equilibrado. E do nada eu disse para o meu esposo, eu digo, sábado eu estou indo consagrar medicina. Ele ficou surpreso e eu fui. Foi uma experiência espetacular. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, falando sobre essa experiência, é porque foi muito especial mesmo para mim. E a primeira coisa que ela me trouxe, que no caso, abrindo parênteses, o responsável pelo instituto aonde a gente consagrou, um lugar abençoado, uma família maravilhosa, acolhedora, amorosa, eles sempre disse, eles sempre comentaram que a gente deve ter um propósito, e com propósito do coração, e a medicina traz a orientação. Só que eu pensei, Deus, a espiritualidade, a medicina, é um espírito divino, ela sabe o que eu preciso, eu apenas vou. E fui, tomei o chá, deitei. Quando eu comecei a entrar na força, que é quando tu toma o chá e tu começa a expandir a tua consciência, a primeira coisa que veio foi uma sensação de medo. E, segundo a orientação, ele, que é um rapaz que atende no instituto responsável, ele disse, pergunta para ela, tudo que tu sentir, pergunta, por que eu estou sentindo isso? E eu perguntei, por que esse medo? Eu quero perder esse medo, por que eu estou sentindo tanto medo? E ela me trouxe, ela me levou para outra existência que eu tive, que foi no tempo da escravidão.
que os nossos ancestrais, os nossos irmãos que passaram por esses momentos da escravidão, o que não passaram era medo o tempo todo, e me levou para uma existência, me mostrou que eu já conhecia meu esposo naquela época. Foi uma experiência muito profunda, muito especial. Eu tive, naquela semana que eu cuidei minha alimentação para ir consagrar a Sagrada Medicina, eu sentia dentro do meu coração que eu ia encontrar alguém que há muito tempo eu não via, e alguém muito especial. Então, quando veio esse medo, que eu fui levada por essa pessoa especial, no caso, um espírito amigo daquele tempo, uma mãe, que foi minha mãe naquela época, ela me levou me acompanhou naquele momento e me trouxe muito conforto, me dizendo que aquele tempo já havia passado, que eu não precisava mais sentir medo, que aquele medo ficou para trás, que já haviam retirado as correntes dos nossos pés, das nossas mãos, e que a gente era livre. E me deu muitos conselhos em relação às minhas filhas, me deu toda uma orientação necessária. Depois, ela se foi, ela partiu, e fiquei eu e a medicina. E a medicina vem como um espírito, da mesma maneira. Eu digo espírito, mas é uma consciência, uma voz que fala dentro da cabeça da gente. E ela nos traz cura, nos traz elevação, nos traz entendimento. Ela nos mostra o que a gente precisa mudar, o que a gente pode fazer para melhorar. Como eu sempre brinco, a medicina é um beijo e um tapa. É uma mãe, um pai, porque a Sagrada Medicina, o chá, a planta que é utilizada, é 2 plantas, um cipó e uma planta, que é o jagube e a chacrona, e representa o feminino e o masculino. Então é feito o chá. Então vem muito entendimento. Eu estava dizendo, que é um beijo e um tapa. Ela vem e te fala o que tu tem de bom, o que tu precisa melhorar, mas ela fala também o que tu não faz de tão certo assim, o que tu precisa fazer. Então ela mexe muito com a sensibilidade da gente, a gente sente muito. Por exemplo, no meu caso, eu sentia medo, eu fui trabalhar os meus medos, eu sentia o medo. Se eu fui trabalhar culpa, eu sentia aquela sensação de culpa. Então, a Sagrada Medicina Ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a Sagrada Medicina. A medicina Ayahuasca, ela só não é indicada para quem tem esquizofrenia, sofre de problemas cardíacos. No mais, tem outras, resistências, no caso, outras coisas que não pode beber bebida alcoólica naquela semana, tu tem que evitar, se tu tem vícios de cigarro, outros vícios, tem que evitar, não utilizar naquela semana da medicina. Então tem que ter todo um equilíbrio, um cuidado. E ela me trouxe muitas coisas que eu precisava ouvir, que eu era uma boa mãe, também o cuidado que eu tinha que ter com as minhas filhas. Me mostrou o amor que eu sentia por elas, que era um amor tão grande, um amor tão especial. E aí a terapia limpou coisas relacionadas a isso, que eu tinha dúvida se eu era uma boa mãe, se eu estava educando, criando bem minhas filhas. Ela me mostrou o que eu tinha de boa, minhas qualidades, me mostrou o que eu poderia melhorar. Limpou coisas do tempo que eu estava no ventre da minha mãe, coisas que refletiam na minha vida de forma negativa. Limpou muitas coisas relacionadas ao que pessoas que às vezes a gente se afasta, entra em conflito, às vezes com algumas pessoas, e essas pessoas às vezes não ficam de bem com a gente, Às vezes a gente conversa, tá tudo certo, mas a gente não sabe o sentimento e a emoção daquela pessoa em relação a gente.
foi limpada muitas coisas em relação a isso, das pessoas em relação a mim, de mim em relação a essas pessoas. A ayahuasca, ela promove uma cura ancestral, uma cura espiritual, uma cura emocional muito grande. Ela limpa tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, que atrapalha a nossa vida. Então, eu só tenho a agradecer a Sagrada Medicina. Eu digo para vocês, se vocês têm interesse, estudem, procurem conhecimento. Então, procurem, pesquisem, não vão atrás do que os outros falam, não vão atrás. Isso é em relação a tudo, né? Se alguém fala mal de alguém para você, você tem que procurar saber os dois lados. E assim funciona com tudo. Então, eu não tenho do que falar, né, de negativo da Sagrada Medicina. Para mim foi muito bom. Só que, claro, a gente tem que ir com o coração aberto, tem que ir com a vontade da mudança, tem que confiar no processo, tem que confiar no lugar que você vai, nas pessoas que vão te receber, que vão te atender, que vão cuidar de você no momento da cerimônia, da consagração. Então você tem que confiar no lugar e nas pessoas, não é ir em qualquer lugar, né? Tem que pesquisar, tem que estudar, ir num lugar sério, num lugar por indicação. Então, aí sim, você vai para se entregar para aquele momento, viver aquele momento da melhor forma possível. Para mim, a medicina foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu já consagrei, depois dessa vez eu consagrei mais 4 vezes. A minha média é 4, 5 meses, 6, 7, 8, depende. Tem pessoas que vão a primeira vez, depois vão todos os meses, outros vão de 2 em 2 meses, de 4 em 4 meses. A média é 5, 4, entre 4 e 6 meses. A minha média é um pouco maior. Eu fui a primeira vez, 2 meses depois eu fui novamente. Para mim não foi tão bom, eu deveria ter esperado um pouco mais, mas todas as experiências foram válidas, todas foram maravilhosas. Então você vai saber quantas vezes você deve ir, você vai receber o chamado da medicina. Sim, você recebe o chamado da medicina. Você sente que precisa ir, a quantidade do chá que você vai tomar, né? No caso, no Instituto do TEL, são 3 doses, você pode tomar as 3, você pode tomar um copinho cheio, pode tomar um pouquinho, enfim, conforme você quiser. Eu, na primeira vez que eu fui com tanta vontade, que nem eu brinco, eu fui com sangue nos olhos, tanta vontade de mudança, eu estava precisando tanto de uma ajuda, tanto disso, que eu tomei as 3 doses. Então, dormi bastante, me deu bastante sono, mas para mim foi maravilhoso. Só que conforme a gente vai indo, a quantidade vai diminuindo e aí você vai vendo a quantidade que precisa tomar, quantas vezes você, de quanto em quanto tempo você precisa ir, se você quiser ir, se não quiser ir também, né? Vai de você. Só assim, a gente tem que ir com o coração aberto, conectado com Deus, com o Divino Criador, com a espiritualidade, com muito respeito, com muito amor, com muita devoção. É uma sagrada medicina, é uma sagrada medicina, isso eu confirmo e para mim foi muito bom. Só que, porém, cada um tem a sua experiência, só vivendo para saber. Então, o vídeo ficou um pouco longo, espero, né, que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe a sua curtida. Se achar que deve compartilhar com alguém, fique à vontade. E se quiserem maior esclarecimento, pode vir mais um vídeo sobre isso, tá bom? Espero que tenha gostado. Até mais!